A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo, o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento, Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem uma palavra de cura, de milagre, de resposta para você que precisa de uma direção, para você que precisa de um novo caminho, para você que precisa de ouvir algo da parte de Deus. Deus irá falar contigo poderosamente através da palavra dele, que neste momento estaremos lendo em nome de Jesus. O Evangelho de Lucas, em seu capítulo 10, louvado seja o nome do Senhor, versículo 38 ao 42, a qual nos fala sobre Marta e Maria. Estando a caminho, Jesus entrou num povoado, certa mulher chamada Marta e hospedou em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, e esta ficava sentada aos pés do Senhor, ouvindo seus ensinamentos. Marta estava muito agitada e ocupada com muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha no serviço? Ordena-lhe que venha me ajudar. O Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, andas ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Ou em outras versões, Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, é um texto muito forte da parte de Deus para nossas vidas, que contém ensinamentos divinos, ensinamentos do céu para a nossa vida, que vai nos ajudar a entender o que Deus ele quer fazer e como ele pode fazer em nossas vidas através da palavra dele. A Bíblia nos relata sobre duas irmãs, Marta e Maria. E a Bíblia fala que, estando Jesus caminhando, entrou no povoado uma certa mulher chamada Marta. E ela hospedou Jesus na casa dela. Porque Jesus, eu creio, estava com fome, estava com sede. E ela se compadeceu de ajudar Jesus e levou ele para a casa dela. Primeiramente, que se nós formos olhar, ninguém leva um estranho para dentro de casa. Ninguém leva uma pessoa desconhecida, totalmente desconhecida, para dentro de casa, sem ao menos saber de onde que ela é, saber de onde que ele é, saber qual é a intenção da pessoa de estar dentro da casa. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Marta, ela sabia bem quem era Jesus. Ela sabia e tinha visto os feitos de Jesus na terra. Ela viu que Jesus curava os doentes. Ela viu que Jesus libertava os oprimidos. Ela viu com os próprios olhos que Jesus era, como é e sempre será, o Filho do Deus vivo. Então, para ela, foi uma honra levar Jesus para dentro da casa dela, hospedar o Filho de Deus na casa dela. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, entenda que hoje todo ser humano que não conhece a Deus, todo ser humano que não entende os mistérios
de Deus através de Jesus pode também aceitar a Jesus dentro da própria casa. Só que essa casa que o ser humano que não conhece a Deus e pode aceitá-lo é o próprio corpo. É o nosso corpo. Nós podemos aceitar a Jesus e fazer com que Jesus se hospede e more dentro da nossa vida. Que Ele more e tome rumo dos nossos pensamentos, dos nossos passos, das nossas atitudes, dos nossos olhares e das nossas falas. E isso é uma grande honra. Quando você vai para a igreja e confessa Jesus como teu Salvador e crê no seu coração que Ele é o teu Salvador, automaticamente Jesus, Ele vai morar dentro do teu corpo. Ele faz parte da sua vida. E quando Jesus ele vai morar na sua vida, é uma alegria incomparável. Quando Jesus ele vai morar na sua vida, é um amor inexplicável que você começa a sentir sobre a sua vida. Porque você estará aceitando o próprio Deus em sua vida. Louvado seja Deus. Então Deus, Ele quer morar dentro de você para suprir as suas necessidades. Deus quer morar dentro de você para te dar felicidade quando o mundo tentar te fazer ser infeliz. Deus quer morar dentro de você para salvar a sua alma quando o mundo te condenar e dizer que para você não tem mais jeito. Deus quer morar dentro da sua vida para que o chamado dele, para que a obra dele, para que a palavra dele se cumpra sobre a sua vida e você veja que ele é Deus para cumprir com a palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele tem falado com a terra, ele tem usado os profetas para avisar que Jesus Cristo de Nazaré é o caminho, a verdade e a vida, e que todo ser humano que aceita Ele em sua vida é um ser humano mais do que vencedor. Louvado seja Deus. Então é dessa forma que Deus quer fazer você ser mais do que vencedor. Esse trauma, esse seu passado que te impede de você prosseguir para o futuro, essa barreira que está na tua frente, que te impede de crescer e de reconhecer o poder de Deus. Quando você aceitar Jesus, esse mal vai sair da tua vida e você vai viver livremente com Deus e Deus com você. Então Marta hospedou Jesus em sua casa, porque aonde Jesus entra, aonde Jesus habita, a alegria ela prevalece. Aonde Jesus ele habita, os demônios caem por terra, porque Jesus é o próprio Deus. Então Marta tinha uma irmã chamada Maria. E quando Jesus entrou na casa de Marta, a sua irmã Maria já foi chegando e se assentando aos pés do Senhor Jesus para ouvir os ensinamentos de Jesus. Meus irmãos, eu quero falar para a tua vida que quando você deixa Jesus entrar na sua vida, Ele começa a te ensinar coisas que você não sabia. Eu quero te falar no nome de Jesus que quando você deixa Jesus entrar na sua vida e controlar a sua vida, Ele começa a te ensinar
como que você deve fazer em mediante aos problemas e dificuldades. Jesus te ensina, através da palavra dele, como as coisas funcionam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, ele sendo a palavra de Deus, ele tem ensinamentos que livros humanos históricos jamais teriam e jamais poderiam ensinar. As palavras de Jesus são vivas, elas servem para hoje, elas servem para amanhã, elas servem para todos os dias da nossa vida. As mesmas palavras que estão sendo pregadas hoje para a sua vida, ela serve para amanhã também. Ela não fica velha. Porque essa palavra é uma palavra viva. Então, os ensinamentos de Deus, através da palavra dele, são ensinamentos inspirados pelo próprio Deus e que vai te servir e vai te ajudar para o resto da sua vida, quando você aprende os ensinamentos de Deus. Então, Maria, ela queria ouvir os ensinamentos de Jesus, porque ela sabia que o que saía da boca de Jesus não era em vão, não era ensinamentos como os ensinamentos de escola, que nós ouvimos e depois de um certo tempo esquecemos. Não, os ensinamentos de Jesus ficam guardados na tábua do nosso coração e serve como lições, e serve como aprendizado para não cometermos os mesmos erros. Ele ensina. Então talvez você precise de ensinamentos para lidar com dificuldades, e Jesus, ele tem ensinamentos para você. Talvez em meio à dificuldade, à luta e à prova, você não saiba o que fazer, e Jesus, ele está falando com você que ele tem ensinamentos de vida e vida eterna para te dar, se você deixar ele entrar na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim que Jesus entra na casa de Marta, Maria, a irmã dela, já vai querer ouvir os ensinamentos de Jesus, porque ela sabia que a prioridade de tudo era ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, entendam uma coisa em nome de Jesus. A tua vida, ela verdadeiramente será alegre quando você começar a ouvir a palavra de Deus. Esse problema, esse mal que te rodeia, só vai cair por terra na sua vida quando você começar a ouvir a palavra de Deus, que liberta, cura e salva. Quantos ensinamentos de homens você já ouviu? Quantos conselhos de pessoas próximas você já ouviu e que não deu jeito para o teu problema? Só que os ensinamentos de Jesus são diferentes. Eles dão direção para o nosso problema. Eles aliviam a nossa mente. Eles acalmam e aquietam a nossa alma que está perturbada pelos problemas e dificuldades. Porque são palavras de poder, palavras vivas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Marta estava muito agitada e preocupada com muitos serviços quando Jesus entrou na casa dela. E ela ficou, louvado seja o nome do Senhor, triste, porque Maria não priorizou ajudar ela em receber Jesus. Ela priorizou os ensinamentos de Deus através de Jesus.
Então Marta perguntou para Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha aqui nos afazeres de casa, no serviço? Ordena que venha me ajudar. Ela não estava errada por um certo modo. Ela precisava de ajuda para arrumar a casa e receber a visita divina de Jesus. Só que ela deu prioridade, Maria deu prioridade à palavra de Deus. Então eu quero te falar que enquanto você prioriza os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus, as coisas carnais, as tuas necessidades, contas físicas, Deus é que vai cuidar. O que eu e você temos que ter em mente é priorizar a palavra de Deus e deixar as demais coisas na mão do Senhor, que Ele vai cuidar. Priorize os ensinamentos de Jesus, que as coisas da terra que vai cuidar na sua vida vai ser Deus. E Jesus disse para Marta: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, que não será tirada. Duas coisas muito interessantes para a nossa vida, Jesus, ele vai nos ensinar através desse texto. Marta estava fadigada e ansiosa com as preocupações da terra e deixou de ouvir os ensinamentos de Jesus. Meus irmãos, sabia que às vezes nós somos assim? Os problemas, os trabalhos, as dificuldades nos deixam tão estressados, preocupados, afadigados, que nós deixamos de ouvir, que nós deixamos de ir para a casa de Deus e ouvir a melhor parte, e ouvir a melhor coisa que nós podemos ouvir na nossa vida, que é a palavra de Deus. Então entenda que, ainda que você tenha preocupações, dificuldades, responsabilidades, a melhor coisa que você pode fazer é sempre ouvir a palavra de Deus, é sempre buscar a palavra de Deus, porque o que você ouvir de Deus não vai ser tirado da sua vida. Mas, irmão, o que você quer dizer com isso? Eu quero te falar que a própria palavra de Deus diz que os céus e terra passarão, mas a palavra não vai passar. Então, às vezes, nós ficamos preocupados com coisas que uma hora vai acabar na nossa vida. Só que a palavra, ela não vai acabar, ela vai permanecer para todo sempre. Ela vai permanecer para toda eternidade. Então não perca a melhor parte, meu irmão e minha irmã. Deus quer mudar a sua vida. Não fique ansioso nem ansiosa com as preocupações desse mundo. Escolha a melhor parte, que não vai ser tirado da sua vida, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas do céu sempre serão mais importantes do que as coisas da terra. Só que nós invertemos e perdemos as nossas bênçãos da parte de Deus. Perdemos curas, perdemos muitas coisas da parte do Senhor. Só que a partir de hoje, você, em nome de Jesus, eu creio que você vai receber uma nova direção da parte de Deus. Priorizar aquilo que é eterno, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.